Oi, depois que eu fiz aquele vídeo mostrando o EPP, algumas meninas me escreveram comentando que não sabiam como encontrar os moldezinhos para encapar, ou então que haviam baixado, haviam conseguido imprimir os que eu deixei no link do vídeo, só que não eram exatamente do tamanho que elas queriam e tudo isso. Então, uma coisa que nos liberta muito mesmo é aprender a fazer o nosso molde. Me pediram dois, o hexágono e o Apple Core, que seria como aquela, parece uma maçãzinha mordida dos dois lados. Nós vamos precisar, então, de um compasso comum, escolar, régua, tesoura, papel e uma caneta. Então, vamos lá. Vamos supor que eu queira, para fazer o jardim da vovó, um hexágono de 3 centímetros de lado. Então, eu marco 3 centímetros no meu compasso e faço o meu círculo. Fiz o meu círculo bem direitinho. Aí, eu vou colocar o compasso em qualquer lugar do meu círculo. Coloquei, fiz uma marca. Vou fazer dos dois lados para me poupar trabalho. Aí, eu coloco em cima de uma das marcas. E vou marcar de novo. Coloco em cima da outra marca, bem na junção das duas linhas. Marco de novo. Tem que ser bem na junção. E marco novamente. Agora, eu só preciso unir bem direitinho, exatamente na minha marquinha. E aí, então, eu tenho o meu moldezinho para o jardim da vovó, que é o meu hexágono. Aí, o que eu faço? Eu vou recortar esse aqui. Agora, eu vou cortar rápido para não ficar muito longo o vídeo. Então, não vai ficar grande coisa. Mas vocês cortem ele com cuidado, porque essa técnica trabalha com exatidão. Então, vocês cortem ele com cuidado e vocês vão transferi-lo para um material mais resistente. Então, esse aqui é o meu hexágono de 3 centímetros de lado. E aqui no caso, né, 3 centímetros. E aí, vocês transferem ele para um local, uma superfície mais firmezinha. Pode ser um acetato, pode ser uma capa daquelas pastas de escritório que a gente encontra em qualquer papelaria, que é o que eu gosto de usar, aquela capa que ela é mais dura que o acetato. E aí, você escreva com aquela canetinha
essa canetinha aqui, que escreve em CD, que ela não sai, você escreve, por exemplo, nesse aqui, eu escreveria 3 centímetros. E todos os seus moldes você vai fazer com ela. Por quê? Quando eu transfiro ela para o acetato, ela é uma linha de caneta maior que o original. Uma linha maior. Aí, vamos supor que eu perdi a minha matriz. Vou fazer a partir de um que eu tenho. Ele vai ser uma linha de caneta maior. Se eu fizer um outro, aí ele já vai ser outra linha de caneta maior. Então, se eu tenho vários que eu fiz com o meu primeiro molde, no meu terceiro molde eles não vão se encaixar perfeitamente. Então, você guarde seu molde de acetato e guarde junto a primeira peça que você fez. Então, esse aqui eu coloco junto com o acetato, do mesmo tamanho, porque quando o acetato se acabar, o que não vai acontecer, mas se eu o perder, eu tenho o original, o que criou ele. E é isso. Agora, o outro formato que me pediram, que é o Apple Core, que seria a maçã mordidinha. Então, ele é o seguinte, aqui eu fiz o hexágono com 3 centímetros de lado, aqui, porque eu medi 3 centímetros no meu compasso. Com 3 centímetros, o meu molde vai ficar com 6, porque eu vou dobrar o tamanho dele. Então, eu vou marcar 4,5, que fica um tamanho que eu gosto para aquela peça. Então, nós vamos fazer o nosso círculo. E vamos cortá-lo. Eu vou cortar de qualquer jeito aqui. Vocês cortem bem certinho em casa, para ele ficar bem redondinho. E aqui vale a pena comentar que separe uma tesoura somente para papel. Uma tesoura para papel e outra tesoura, ou quantas outras você tiver, para o tecido. Não deixe a utilização misturada, uma hora papel, uma hora tecido, que você vai ficar perdendo o fio da sua tesoura para o tecido o tempo todo. Ela vai cortar papel super bem, mas vai ficar mascando o tecido. Então, separe sua tesoura de papel. Aqui está o nosso círculo, tá? Mas eu quero outro formato. O formato, aquele que entra aqui e aqui. Então, eu vou dobrar o meu círculo ao meio, vincar bem direitinho e dobrar novamente. Então, eu dobrei ele em 4. Vincar bem direitinho. Eu abro o meu molde. Eu vou marcar para que apareça direitinho no vídeo. Mas em casa, se você não quiser, faça direto, não precisa marcar. Eu só quero que apareça. Então, eu tenho ele marcado 4 vezes. E eu quero, então, fazer essa entradinha aqui. Ai, eu esqueci que eu precisava de outro círculo. Eu vou fazê-lo aqui. Deixe-me ver o raio. É que eu preciso
marcar a tal mordidinha da maçã. Então, desculpem, é que eu faço tão maquinal, eu esqueci de comentar. Nós vamos cortar 2 círculos e um deles vamos dobrar em 4, vincando muito bem essa dobra. E vamos cortar bem melhor do que eu estou cortando agora. Tá. Então, nós temos aqui essas marcas. Eu vou apoiar minha caneta em uma, vou pegar o outro círculo, que é exatamente do meu tamanho, e vou colocá-lo no ponto da outra marca e faço a minha linha. Viro na posição oposta, marco aqui e vou de novo. Aqui eu tenho o meu molde. Eu vou fazer uma marquinha aqui, porque eu tenho o propósito de explicar uma coisa. Cortem bem certinho mesmo. Bem certinho. Aqui. Eu vou encapar todas as minhas pecinhas dessa e vou costurar umas nas outras. De que forma o côncavo recebe o convexo? Essa aqui é a pecinha que eu cortei daqui. Então, ela deixou um côncavo e ficou convexa. Essa daqui é exatamente do tamanho dessa. Não ficou grande coisa porque eu cortei tudo de qualquer jeito, mas cortando direitinho, ela fica exata. Então, essa parte se encaixa aqui perfeitamente. Então, no trabalho, nós posicionamos uma assim e a outra vem virada embaixo. Então, recordando, para fazer essa aqui, nós vamos marcar o tamanho que nós queremos aqui da lateral no compasso. Vamos fazer o nosso círculo, posicionar o compasso em qualquer local no círculo e marcar, juntar os 6 pontos e nós temos ele. Aqui, eu vou utilizar a altura total, então, se eu marco 3 centímetros no meu compasso, a minha peça vai ficar com 6. Se eu marco 10, minha peça vai ficar com 20. Faço 2 círculos e um eu dobro em 4, vejam que ficou aqui. Um eu dobro em 4 e com o outro eu marco o primeiro para poder cortar e fazer essa peça. E aí, eu vou fazer do mesmo jeito. Aqui, ela tem 9 centímetros, porque eu marquei 4,5. Então, ela tem 9 de altura, né? Lembrem, eu marquei 4,5 no compasso, então, o dobro, 9. Então, eu transfiro ela pro acetato, ou então, pra minha querida, o meu querido plastiquinho de pasta de escritório, e guardo as duas juntas e vou observar a mesma regra de fazer o meu molde em cima da mesma matriz, sempre. E é isso.
Eu vou deixar contato do grupo, perdão, do meu Face, mas caso você tenha alguma dúvida, deixe seu comentário no vídeo que eu respondo assim que receber a dúvida. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil. Até qualquer dia com outra dica de patchwork. Tchau!